Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Carmo. Podcast voltado à evangelização, voltado a trazer pessoas com conhecimento para nos passar trajetórias, caminhadas que nos ajude a evangelizar, nos ajude a abastecer. E esse mês, como é o mês da Bíblia, né? Nada melhor do que ter a presença aqui de duas catequistas aqui de nossa comunidade. Sejam bem-vindas, né? A Leila e a Maiara. Obrigada, boa noite. E eu peço para que vocês se apresentem, para aquelas pessoas que estão em casa, que ainda não conhecem vocês, né? Peço para vocês se apresentarem. Falar um pouquinho de vocês. Meu nome é Leiliane, eu sou Leiliane, mas todos me conhecem por Leila, então fica Leila mesmo. Sou catequista, tá? Aqui na Paróquia Nossa Senhora do Carmo há 10 anos, né? Já está completando aí, beirando os 10 anos. É uma satisfação imensa, né? Na minha vida profissional sou professora, tá? E também sou oficineira de Libras, né? Trabalho também com crianças nas oficinas de Libras ali com Libras, né? E, assim, é uma satisfação muito grande, né? Estar aqui hoje e servir, né? Como catequista há tanto tempo. Isso é bom, isso é bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maiara. Eu sou catequista aqui da paróquia há uns 15, Leila. Há um tempinho já, graças a Deus. Eu canto aqui na paróquia também, em alguns ministérios de música. Minha profissão lá fora, eu sou corretora de imóveis. E é um prazer muito grande estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a vocação de sermos catequistas, de sermos mãe, de sermos evangelizadoras, de ter uma profissão lá fora, a qual lida ela com crianças, eu com famílias, que envolve também crianças, e falar desse mês tão importante para a nossa igreja no Brasil, que é o mês da Bíblia. É verdade. E como todos que têm em casa, né? Quando vê a gente falar assim de catequizar, de servir ao próximo, né? Sempre buscando a palavra de Deus, existe também uma curiosidade de saber assim, uma já tem 10 anos, a outra já está partindo para os 15, né? O que é que o início, né? O que é que mais somou para trazer vocês para esse caminho de catequese, assim, de cada uma de vocês? Eu praticamente vi aqui a paróquia crescer, nascer, né? Nascer e crescer, né? Sou daqui da comunidade, né? Minha mãe sempre andou aqui. E eu comecei aqui no grupo de casais, me casei aqui, fiquei 14 anos no SCC, né? E uma das vivências do SCC, justamente, uma das finalidades, na verdade, do SCC é o engajamento pastoral. E eu sempre fui muito cobrada. Quando é que você vai entrar na pastoral? Quando é que você vai para a pastoral? Gente, calma que eu ainda não senti. A gente sabe, né? Vocação é chamado, eu ainda não senti o chamado. Nossa, mas tem pastoral? Não, calma. Então, um certo dia eu, né, vim participar da missa, uma das missas, já de manhã, e por coincidência era a missa do batismo das crianças da catequese. Cheguei lá, sentei e tal. E quando eu vi as catequistas, né, todas de branco, lembro como hoje, aquela imagem, todas de branco, elas conduzindo as crianças até a pia batismal, né, toda a celebração, e uma mãe que estava assim do lado chorava assim, de felicidade de ver, ela dizia assim, é meu sonho se realizando, eu tô vendo meu filho ser batizado, né, ali. E naquele momento eu senti uma coisa que assim, sabe, eu comecei a chorar e disse, é isso que eu quero. Eu quero fazer parte desse mesmo grupo, dessa mesma caminhada. Eu quero ser ali também uma ponte, né, que possa, de condução. E não consegui. Era uma inquietação tão grande que eu não consigo. Eu passei a semana toda pensando e eu ficava remoendo. Porque assim, Tinha que obedecer o chamado. Tinha que obedecer. Porque aí eu comecei logo a pensar no sentido assim, peraí, mas eu tenho uma família. Eu tenho um marido. Todos os domingos, é dedicação, sabe? É dedicação ali todos os domingos. Meu primeiro compromisso é a catequese. Então eu cheguei, conversei com ele e eu disse, fui chamada. Eu preciso atender esse chamado, mas
viaja, a gente vai ter que... Nunca fomos muito de viajar, mas, viaja, os pais dele moram em Palmeira, nossa família toda é de Palmeira, a gente vai ter que, né, reduzir, às vezes pode ser que não, e a gente vai. Depois que eu sair da catequese, a gente vai, se for alguma coisa assim, muito uma vez ou outra, porque também a gente tem que ter o nosso momento de lazer e tem que ter uma família, ali na nossa família, né, o seio da família. E aí ele disse, por mim você pode ir. Obedeça a chamada. Obedeça a chamada. Eu cheguei aqui, aí chega fim, né? Era o padre Antenor na época que estava, né, responsável. Eu cheguei na sacristia, padre, aí eu, pois não, eu disse, eu quero ser catequista. Aí ele disse, sim, seja bem-vinda. Procure Magal, que era a coordenadora da catequese no tempo, né? E aí quando eu cheguei, aí eu fui lá morrendo de medo e tal, não sabia o que acontecia quando eu cheguei. Você é Magal? Ela disse, é que eu quero ser catequista. Ela fez assim, seja bem-vinda, e me abraçou, sabe? Aquilo ali me acolheu de uma forma, e aí de repente, cheguei ali, com poucos dias já estava eu lá, e ela fez, vou dar um recesso ali, umas fériasinhas. As catequistas que elas estão, já acho que eram já 2 anos, né, era seguidos, sem ter um tempo de recesso, e eu me vi ali com 76 crianças catequizando. Só 76, assim, né? Só 76 só crianças. Só pra aquecer. E aí passei, depois elas voltaram, foi 1 ano ali, eu fiquei com uma turma. E quando foi no outro ano, aí assim, a Maga disse, você vai ficando aqui me auxiliando, me ajudando aqui, beleza. Aí eu engravidei, entrei na minha licença maternidade. Quando eu saí, fui pra minha licença maternidade, com 15 dias, eu lembro como hoje, 15 dias, né? Aí eu recebi uma ligação, Leila, eu preciso que você venha, vai ter uma reunião, uma formação com as catequistas, e eu preciso que você esteja presente. A surpresa. Tá certo, eu vou. Aí eu vim, né, cheguei aqui e tal, vim com o bebê no braço e tudo. Aí eu, naquela conversa toda, disse, a partir de hoje, Leila, você vai ser a nova coordenadora da catequese. Desse jeito. Aí eu disse, não, mas eu não tenho condições. Essa migração foi tão rápida assim, rapaz. Mas eu não tenho condições, eu tô com um bebê aqui e tudo. Aí o padre Antenor, muito brincalhão e tudo, ele disse, pronto, como é o nome do bebê? Eu disse, Joaquim. Pois Joaquim vai decidir. Ele vai Joaquim, você aceita que sua mãe seja agora a nova coordenadora da catequese? O menino abriu um sorriso de canto a canto. Um recém-nascido sorrindo de canto a canto. Sorriso. Ele disse, tem, e aqui cá estou. São 10 anos e 9 já completando de coordenadora da catequese. Muito bem. Que nossa amiga, né? A minha trajetória já iniciou desde a comunidade a qual eu morava, né? Eu sou catequista desde lá da comunidade. Depois que, na verdade, a minha história com a catequese ela já começa desde da minha formação como catequizando. Na época, a comunidade a qual eu morava pertencia aqui à Paróquia do Carmo. Hoje ela pertence à área pastoral, né? Isso. Porém, nasci e me criei lá, nessa comunidade, Lagoa d'Água, que é a Capela de São Luís Gonzaga. E daí iniciou a catequese. Minha irmã tinha 9 anos e eu 7. Na verdade, ela começou com 8 e eu 6. E era 1 ano antes, né, Leila? Era 1 ano de catequese, que era esse tempo aqui na paróquia. A gente passa um tempo a mais do que 1 ano com as crianças. Mas do ano que eu fiz primeira Eucaristia, era 1 ano. Então, eu comecei com 6 anos a acompanhar a minha irmã mais velha, que tinha 9. Na época 8, para poder fazer o curso com 9 anos, para fazer a primeira Eucaristia com 9 anos. Daí, o padre da época disse bem assim, passou 1 ano, a catequista chamou o padre e disse bem assim, tem uma criança com 7 anos, tá? Porém, ela acompanhou durante o ano todo as crianças, as 32 crianças, e ela sabe mais que as 32. O que a gente faz? O que a gente faz? Vai deixar mais 1 ano essa criança? O Monsenhor chamou e disse bem assim, deixa eu fazer um teste então para ver se de fato ela sabe mais, né? Se ela responder 5 das minhas 10 perguntas, ela vai fazer a primeira Eucaristia. Se ela tem 7 anos, mas ela já sabe todo o conteúdo, não tem por que ela esperar mais 1 ano. E assim foi, me chamou, os cabelos cachadinhos, era cachado, viu, minha gente? Aqui tá liso, mas era cacheado. Me chamou a magrelinha Maiara lá, que era dessa finura. Vou fazer a você algumas perguntas. Se você responder, você vai fazer a primeira Eucaristia junto com a sua irmã, mesmo sem idade. Tá certo, pode fazer. Eu desse jeito, pode fazer. Pedi a benção a ele, dei um beijo na mão.
Ele foi fazendo as perguntas, eu respondendo. Ele disse, tá esperando o quê, catequista? Ela vai fazer a primeira Eucaristia. E assim foi. Eu deixo a mãe, tenho foto, a coisa mais linda do mundo, parecendo uma ratinha. Deixo a mãe, a menor de todas. E depois daí eu já comecei a ajudar as catequistas na comunidade. Nem tamanho tinha. E passei ainda alguns anos, e a convite da Magal também, quando eu me mudei aqui para a cidade, estava mais difícil, que eu comecei a trabalhar com 15 anos no comércio da cidade, passava a semana toda aqui, só chegava lá no final de semana e estava sendo mais corrido. Magal disse, não tem porquê, vai começar a ser catequista aqui cabe espaço, tem espaço, estamos precisando. E assim foi. Acredito que com seus 16 anos eu já estava auxiliando aqui na paróquia já como catequista, e assim a missão iniciou. Antes mesmo do canto eu iniciei como catequista, e essa nossa vocação nos traz muitas experiências, muito aprendizado como cristão, como mãe. Nos ensina a educar ainda mais nossas crianças nesse caminho e cuidar dos outros, que torna-se nosso durante 1 ano e meio. Torna-se nosso, porque se vê uma criança sair da catequese, não é o filho da Maria, não é o filho da Josefa, é o catequizando da Maiara, é o catequizando da Soraya, é o catequizando dele, pertence a nós. Nós somos a responsável durante todo 1 ano e meio. Eu costumo dizer para as nossas crianças assim, pode ser que daqui a 5, 10 anos, 15 anos, eu não lembre mais o seu nome, porque são muitos que passam. Isso. Porém, você vai lembrar da tia Maiara para a sua vida. E assim é. Eu estava trabalhando, quando eu trabalhava no comércio, chegou um rapaz passando numa porta, assim, eu digo, Jesus Cristo, quem é esse rapaz? E ele da porta, ele disse assim, tia Maiara. Eu digo, meu pai, quem é esse menino? O povo vai pensar que eu sou velha. Peraí, quem é tu? Ele, tia Maiara, tá esquecido de mim, eu dei tanto trabalho a você na catequese. Agora eu já lembrei, mas não chame de tia não, meu amor, você tá muito grande. O povo vai pensar que eu envelheci, eu ainda sou jovem, desse jeito. Aí ele, tia, deu um abraço dele, o menino, deixa, eu fiquei, acho que batendo aqui nele, eu digo, meu Deus do céu. E é lindo demais de ver isso, é lindo demais. A nossa vocação como catequista é bonito demais. Eu fico olhando o altar com um monte de coroinha assim, eu digo, meu Deus, aquele foi meu, aquele foi meu, aquele foi meu, aquele foi meu. A gente acompanha um pouco, né, essa trajetória de vocês, e é muito bonito, né, a maneira que vocês falam, né, porque precisa estar aberto para o chamado. Que nem você falou, o SCC, ele foi importante porque foi a porta de entrada, né? E a função do SCC é essa, é a porta de entrada para ir ali aquecendo, para ir mostrando os caminhos, para justamente a gente ter essa vontade de migrar, de buscar cada vez mais, estar engajado na comunidade. E quem vê vocês falando, né? Apesar de vocês já deixarem claro que as salas, a gente vê ali, é assim, ó. É tudo cheio, tanto é que a gente tá com essa reforma, né? A gente tá ampliando, estamos ampliando as salas, né? Justamente para comportar e acomodar as crianças de uma forma mais adequada. Exato. Mas assim, a gente sabe que durante toda essa trajetória de vocês, existiu muitos desafios, né? Tantos positivos quanto negativos, que os negativos eles vêm mesmo que é para provar, né? Para testar a gente se estamos firmes na fé. E eu queria que vocês falassem um pouquinho assim da experiência de vocês em relação a esses desafios durante essa caminhada. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram aí nessa trajetória de catequizar as crianças aqui? Eu costumo pensar e imaginar assim, na catequese, e justamente esses desafios que acontecem e esse contato, principalmente com as famílias, com os pais, com os familiares, os responsáveis, é o momento de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi e aprendo todos os dias na Bíblia, na participação da Santa Missa, né, e com o que Deus me diz e me ensina. Porque às vezes eu escuto muito alguém fala, Leila, se fosse eu, ou então você tem uma paciência, Deus te abençoe. Não, gente, eu não tenho paciência. Eu tenho um autocontrole muito grande, às vezes eu não consigo, mas eu tenho comigo. Se eu não fizer, se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendo de Deus, vai servir de quê? Se ele diz, ame teu próximo, né?
se ele diz o respeito mútuo e eu não vou ter, tô fazendo o quê? Que cristã sou eu, né? Qual é o exemplo que eu tô dando para essas crianças também ali na catequese? Então, assim, os desafios a gente tem são enormes, são inúmeros, principalmente agora que nós estamos numa geração muito complicada. Verdade. Muito complicada. E a gente tem assim, são de pequenininhos, porque a gente tem a preparação da catequese para a primeira Eucaristia, mas a gente tem a pré-catequese. E esse ano foi uma surpresa que tinha criança até de 4 anos, né? A faixa etária é de 6 incompleto até 8 anos. Mas foi surgindo uma demanda e alguns pais iam aparecendo. Leila, eu posso trazer? Posso? Né? Deixar aqui. Leila, tem 4, tem 5. Tinha uma que acompanhava o irmão e dizia assim, eu queria tanto ficar aqui. Como ela disse, essa menina era assim, se pudesse perguntar, ela era mais animada ali tudo. Não, vão trazendo. E como é difícil a gente hoje trabalhar com essas crianças, tentando tirar da cabecinha dele a questão, assim, muita exposição à tela, muita exposição a alguns conteúdos que não são legais, né? E a gente informações assim, muitas. Exatamente, e rápido, olha, isso aqui não é legal aqui, isso aqui. E como a gente ir conduzindo, né? Na verdade é isso, a gente vai conduzindo, né? Catequizando ali de uma forma carinhosa, de uma forma diferente, né? Então, esse é um dos desafios. E ainda também é um grande desafio, né? A família, os pais, né? Porque a gente está vindo também num tempo que tem a composição familiar, ela modificou, ela mudou. Então, a gente tem pai presente, a gente tem mãe presente, mas a gente tem pais e mães que não são presentes, e aí são os avós que trazem. Olha, eu trouxe meu neto porque eu quero que não fique mais nessa situação, porque eu não quero assim, eu quero assado. E às vezes a gente manter ali um diálogo, de estar também, a gente se vê em certos momentos, né, Mayara? Além de catequizar a criança, a gente tem que catequizar a família. Então, catequese e família andam junto e não tem como separar. Não tem. É então, interessante, né? Vocês falando isso aí, que além de catequizar, também é um trabalho diário de vocês mesmos. Né? Por quê? Porque vocês se cobram como exemplo, né? Porque é que você fala, é um trabalho diário que, querendo ou não, reflete no que a Mayara estava falando ali, você também, né? Ajuda a vocês serem melhor. Exato. Também para si próprio também, né? Interessante vocês falando isso aí. Teve uma vez, eu acho muito engraçado, eu sempre comento isso, né? Na catequese tudo, e um dia eu encontrei na rua, assim, andando, eu ia passando, e vi um que disse, tia Leila! Aí ela olhou assim pra mim, eu disse, que eu falei assim, você usa short? Aí eu, poxa, no meu short. É isso aí. E o short não era nem, tava assim no joelho, eu disse, eu uso, eu sou uma pessoa normal, assim, sou igual a vocês. Eu tenho outras blusas fora o nome catequista. Nossa, tia Leila, você, nossa, eu não sabia. E pode, gente, a gente pode tudo, a gente é livre, né? O próprio Deus, ele dá a nossa liberdade, ele disse que a gente é livre. Só que a gente faz escolhas, né? A gente sempre usa, né? Sempre fala pra eles, posso tudo, mas nem tudo me convém. Isso. Né? Então isso não quer dizer que a gente não possa entrar em certos ambientes, mas eu tenho que parar e pensar. A gente preza muito isso, principalmente porque a gente tem ali a pré-catequese, a gente pega de 9 até 13 anos. Né? Então a gente ali tem uma turminha de pré-adolescentes também, que é um desafio, porque tem que ser uma linguagem diferente para trabalhar com eles, tem uma forma diferente, e aí os questionamentos, o que vem, a gente precisa estar o tempo todo ali se preparando e se colocando diante do Espírito Santo mesmo, porque às vezes os questionamentos são pesados, né? São pesados. Não é fácil. Para mim os desafios começam desde o sair de casa, porque como a Leila comentou lá no início, ser catequista, mas também somos mãe, somos esposa. Então, olha só, a catequese aqui é no domingo pela manhã, inicia-se às 8 horas, porém a gente tem a sabedoria que precisa estar aqui bem antes disso. Quem é da comunidade sabe, mas quem não, o Micael já comentou a nossa dificuldade com salas, que graças a meu bom Deus já está encaminhando para isso ser resolvido. Porém, você imagina, durante a semana tem vários movimentos e pastorais que precisam dessas salas. Isso. Então, as cadeiras, quer queira, quer não é que fique desorganizada, mas as cadeiras não ficam no ponto de acolher, por exemplo, a minha turma, 80 crianças.
Não fica. Não fica. Você tem que chegar antes um pouco. Então, você já sai de casa aí por volta de 6h30, 6h40, estourando 7 horas para estar aqui, para organizar uma sala e chegar. Em pleno domingo. Então, isso é vocação, isso é missão, isso é dedicação. Verdade. Porque você deixa você trabalha de segunda a sábado, o domingo de manhã você tem que estar a serviço do Senhor. Então, vem a Santa Missa, que acompanha junto com as crianças, que a Santa Missa das 10 aqui é principalmente voltada para as crianças, inclusive essas crianças da catequese. Então, a nossa instrução é dada para os pais dessas crianças, que a catequese só termina quando a missa finaliza. Então, é encontro de catequese, faz parte da missão das crianças e nossa também de catequista. Então, chega aqui por volta de 7 horas, sai 11h30, meio-dia. Então, é uma manhã de dedicação ao Senhor na catequese. Não tem por onde. E essa missão, ela se estende mais ainda, esses desafios se estendem mais ainda. Como Leila falou, mas eu ainda vou complementar. São, em média, 200 crianças. Não são só 200 crianças, são 200 famílias. É verdade. Você imagine aí lidar com 200 famílias que umas são diferentes da outra. Tem suas dificuldades, tem suas particularidades. E para ser um bom catequista, você tem que entender também essas famílias, dos seus. Tem 80 crianças. Você imagina lá, de 80 crianças, não são crianças. Como seria maravilhoso se as 80 famílias fossem tudo do mesmo jeitinho. Tudo naquela média, né? No mesmo patamar, de conhecimento, Exato. As crianças também, elas trazem isso da família para casa, para o encontro de catequese. E você tem que compreender o estilo da família, como é que aquela família vive, para poder saber lidar com aquela criança. Isso é muito importante, ter o conhecimento daquela criança. Ele traz esse aprendizado de casa para a catequese. Não tem aquele ditado que a gente sempre usa, o costume de casa vai à praça? Isso. Da criança também. Então, tem crianças que traz esses hábitos que a gente vai trabalhando junto com a criança, vai abraçando essa situação junto. Quando a criança vem da pré-catequese, como a Leila acabou de citar, que nós temos esse diferencial, vamos dizer assim, na nossa paróquia, esse acolhimento com essas crianças que ainda não vão fazer a primeira Eucaristia. Nós acolhemos essas crianças para começar uma instrução dentro da catequese. Quando elas chegam na catequese, ai meu Deus do céu, eu digo isso porque é maravilhoso, porque eu recebo essas crianças que vêm da pré-catequese, né, Leila? A minha turma sempre é crianças 8 completo e 9. Então, são crianças que vêm da pré-catequese. Por exemplo, esse ano agora vamos colocar aqui 20 de pré-catequese, já vai ser minha próxima turma, 20. Então, já vem diferente. Esses 20 já vem com essa pré-formação. Já tem um amadurecimento. Já tem. É tão bonito de se ver, de lidar. E esses desafios vai mostrando assim a diferença de um para o outro. Você tem que saber trabalhar isso na criança, trabalhar isso na família, tratar todos com igualdade, mas com sua particularidade. É verdade. E é interessante que os desafios, é que nem vocês disseram, precisa estar aberto a se agarrar com ele, né? Precisa amar, precisa saber da importância desse trabalho de vocês. Do mesmo jeito que a gente também vê o sorriso das crianças quando chegam, que correm, que abraçam, o prazer que muitos têm de já esperando domingo para ver as tias, né? Eita, eu já vou para a paróquia para ver as tias, para participar da catequese. E eu queria também que vocês passassem um pouco quais são os momentos que trazem uma alegria diferenciada, né? Porque as pessoas que estão em casa, né, precisam entender que não é só o trabalho. Tem o chamado, existe toda a dedicação, existe todo um esforço, mas existe também a recompensa, né? Existe a recompensa do coração, que eu sei que maior do que todas as dificuldades. Ainda nos desafios, voltar só a pontuar só um ponto assim da questão dos desafios, né? Isso. Que são as nossas crianças com necessidades especiais. A gente tem muitas crianças com necessidades especiais. E esse ano, né, por surpresa, a gente tem uma criança também que a gente chama deficiente auditivo, né? Ela é DA, né, ela consegue oralizar, tá, um pouco, a gente consegue entender um pouco o que ela fala,
mas precisa de um acompanhamento melhor. A gente tem 2 DAs, a gente tem criança com hiperatividade, a gente tem criança com dentro do aspecto autista, né, ali desde de um nível mais leve, mas de um nível um pouquinho, né, e a gente tem que, acho que daqui pra frente você vai tocar nesse assunto, mas a gente tem que se preparar, tem que haver uma formação, a gente nos faz, o sentimento que eu tenho é esse, de se tornar melhor para dar o melhor. Para dar o melhor, né? E assim, e Deus ele vai ali, né? Porque eu sempre falava, Senhor, desde quando eu comecei, né, fazer o curso de Libras, e depois comecei a trabalhar com Libras, eu disse, eu tenho um propósito de repente, depois uma turma para surdos, né? Deus vai, Senhor, vai me preparando, ele vai me dando de pouquinho, né? Ele vou te dando de doses para você chegar lá, né? Para você chegando lá. E já chegou esse deficiente auditivo, já chegou uma preparação para batismo e tá vindo de pouquinho, né? Então, esses também são desafios e que a gente precisa estar se preparando. Em questão de alegria, assim, nos domingos na Santa Missa, né? A gente tá ali. Aí o coração acelera quando o celebrante, o padre, vai fazer uma pergunta. Para os catequizandos. Aí o coração acelera. Deixa eu ver se a sua encontro funcionou. Domingo mesmo, né? Aí o padre, né? O padre Paulo estava celebrando e ele fez uma pergunta do lado caladinho. De repente desbravou uma voz. Ele perguntou, como você acha que é o céu? Aí desbravou uma voz. Uma paz, disse, é Ítalo. É catequese. Aí eu faço. Assim, né? Aí já lá de cima ninguém vê, mas eu faço também. Aí depois faz outra pergunta, aí vai outro, aí a catequista, quem foi? Foi Arthur, mulher, eu tô Arthur. Aí, sabe, assim, então assim, tá dando certo, né? Eles estão conseguindo assimilar aquilo que a gente tá passando. E como a Maíra falou, quando a gente vê aí a liturgia infantil, você olha, eita, esses aqui eram da catequese, então... Nossa, é cansativo, é árduo, mas olha aí os frutos já, né, surgindo. Coroinhas não se fala, Ian, né, catequistas, nós já temos catequistas que na última formação, né, a gente era catequizando e agora já está como catequista, está retornando para ser catequistas. Então, esse é o que nos traz felicidade. É ver no domingo, a gente vai. Se a gente vir na missa no sábado, a gente vê rostinho de ex-catequizandos. Se a gente vem no domingo, tem ali. Se é nos grupos de jovens, tem catequizados, né? Não falar ex-catequizando, tem catequizado, né? Tem catequizado ali. E é uma felicidade enorme, né? E quando eles perguntam, e aí, tia, o que é que eu vou fazer? E como é que vai ser? E qual é o grupo? Eu quero entrar nesse grupo, eu quero fazer isso. Então, essas são as alegrias, né? Os frutos que a gente colhe. Fora todas essas alegrias, eu não posso deixar de citar. Eu acho que a alegria maior para nós catequistas é o dia que eles comungam o Senhor pela primeira vez. Eu e Leila, nós somos a chorona das catequistas, nós se agarra, nós choramos tanto neste mundo, que o povo, eu acho que o povo pensaria assim, quem bateu nessas duas, quem deu, olha, só em pensar, dá vontade de chorar. A emoção de ver aquelas crianças comungando o corpo e o sangue de Cristo pela primeira vez. De entender que eles vão estar recebendo o próprio Jesus, o próprio sangue dele, o próprio corpo. Gente, é uma alegria imensa. O coração enche de um jeito tão grande assim, porque a única emoção, a única sensação, a única coisa... Eu não sei como é que a gente consegue comungar nesse dia, porque o padre fica até espantado, porque na última já vai ser agora, viu? Já vai ser agora, dia 8 do mês que vem, esse dia, o dia da primeira Eucaristia, dia 8 de outubro. E a Leila, na outra turma que teve, 2021, eu nunca vou esquecer disso. Dessa vez nós chorava sempre separado, mas dessa vez a gente decidiu se juntar. Nós se agarrou, que o povo todo da igreja começou, porque é muita alegria, é muita emoção, é muita felicidade. E a gente veio de 2 anos de pandemia. A gente teve que paralisar os encontros, passou ali um ano sem ter catequese, sabe? E sem ter os encontros. Então, assim, foi um misto ali de muitas sentimentos, emoções, né? E tinha uma das crianças que comungou e depois ela voltou, ela tava assim, se tremendo, e eu percebi que ela tava chorando, eu fui lá e eu cheguei perto, você tá passando mal? Ela disse, não, tia,
é que agora eu entendi e eu sei tudo aquilo que você falava pra gente e a gente não queria, às vezes não dava atenção. Isso é e gratificante. agora eu consegui entender que Jesus mora em mim. Aí eu não aguentei, aí eu virei, aí eu olhei assim pra Maiara, ela tava do lado, a gente se juntou. Foi, aí se abraçou pra chorar. Se juntou pra chorar e ficou, e foi assim, foi muito emocionante, foi muito gratificante. Então são essas as alegrias que a catequese nos propõe. Eu imagino. É que nem vocês disseram, nesse dia que é o auge, né? Aí haja coração, diga. Haja coração, né? Porque cada criança daquela que vai recebendo, né? Corpo de Cristo ali, que vai passando, que vocês vão observando, que vai passando aquele filme, que para as crianças também, né? Olhando para vocês, então é que vocês disseram, é uma junção de emoção que não é fácil, não. E também tem essa questão de, durante toda a catequese, o auge é justamente trazer a palavra de Deus para as crianças, né? Então, como que a gente poderia passar para as pessoas que estão em casa essa importância, né, da palavra de Deus nesse trajeto todinho da catequese trabalhado com as crianças? As primeiras catequistas, né, são as famílias, né? Isso. Catequese começa em casa, ela vem de casa. Mas nem sempre a gente recebe, como eu falei, os desafios, a gente nem recebe essa criança já com esse caminho começado, né? Então, é muito importante, né? Eu aprendi as orações, né? Pai Nosso, Santo Anjo, Salve Rainha. Eu aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe que me ensinou. Então eu trago de casa, né? E é tão bonito quando a gente vê uma criança vindo assim, né? Ela traz de casa, ela já tem uma base. Foi minha avó que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou, minha avó. Essa oração eu já sei, minha avó me ensinou, minha mãe me ensinou. Então é muito importante, né? Que a gente um dos primeiros encontros que a gente trabalha, a gente segue um itinerário, né, no formato catecumenal, e um dos primeiros encontros que a gente tenta lá assim a Bíblia é um livro diferente. Eu sou encantada por esse encontro, porque a Bíblia é um livro diferente. A gente apresentado à criança a Bíblia como um livro que é acessível. A Bíblia ela não serve só como um objeto de decoração, não. Isso. Ela é acessível, a gente pode manuseá-la, a gente vai... E a gente encontra histórias fantásticas ali na Bíblia. Então, a Bíblia é apresentada à criança assim, dessa maneira. Mostrando qual é o objetivo dela, que é transmitir a palavra de Deus. Então, são dois encontros. A Bíblia é um livro diferente, e a outra a Bíblia é um livro que transmite o amor de Deus. Então, assim, eles vão entendendo e passam ali a manusear a Bíblia e levam para casa, porque sempre tem um compromisso da família de estar acompanhando e fazendo essas atividades em casa também. Manuseio da Bíblia, como usar a Bíblia, né? Então, assim, é muito importante que os pais tirem ali um tempinho. Eu sei que a gente sabe que a gente vive numa vida tão corrida, né? Mas que tirem um tempinho para sentar, para estar ali, para perguntar como foi o encontro de hoje. O que você aprendeu hoje? Você leu a Bíblia? Você pegou... Porque tem muitas crianças que só utilizam a Bíblia no encontro da catequese. Quando chega em casa, acabou. Se guardou a Bíblia, fica lá guardada. Dentro da mochila. Dentro da mochila. Tem outros não. A gente já teve relato de catequizantes. Olha, tia, minha mãe não sabia e eu ensinei a ela a procurar a leitura na Bíblia. Tá vendo como é? Que a importância dos pais buscar essa interação também, né? Com todos eles que estão participando. Exatamente. Então, deixa ali a Bíblia mais atrativa, né? A gente tem Bíblias ilustradas para criança, né? A gente tem... É muito importante que eles tenham esse acesso, né? A formatos, né? da Bíblia. Que não seja só... A gente hoje vê muitas pessoas também durante a missa, né, ali acompanhando a leitura pelo celular, né? Isso. Mas não deixa o físico. É tão bonito quando você pega, né, a Bíblia. Quando pega a Bíblia, a minha Bíblia toda marcada, eu marquei isso, eu fiz isso. Então a gente ensina as crianças, né, faz marcar texto e mostra a elas como fazer a leitura da Bíblia. Então é muito importante que as famílias também estejam nessa parceria, né, com a gente. E é importante, mais uma vez, falar o que a Leila já falou, o estilo de catequese nosso é estilo catecumenal. E
a criança aprende, uma das primeiras coisas que a criança aprende é manusear a Bíblia. Os primeiros encontros é ensinar as crianças quantas partes a Bíblia é dividida, quantos livros tem no Velho, quantos livros tem no Novo Testamento, quais são os evangelhos, como ela localiza, como ela marca, como ela faz a leitura, como ela se comporta. Nós convidamos todos os encontros, é lido o texto lá do encontro, tem sempre uma leitura da Bíblia e é a criança que faz essa leitura. Ela vai lá para frente, ela faz essa leitura. A gente divide, se a leitura for grande, 4 crianças, cada um faz versículos e assim vai. O importante disso tudo é que a criança conhece primeiro esse Jesus na Santa Bíblia, ele começa a aprender, eu costumo dizer isso aqui, que é um encontro também, caminhando com um grande amigo. Esse amigo é Jesus. Então ela conhece, ela cria essa intimidade com o Senhor nesse livro sagrado que é a Bíblia, para poder ela vir aprender um pouco mais sobre ele, os seus sacramentos, os seus mandamentos. Ela aprende primeiro conhecer ele na Bíblia, para depois desenvolver as outras importâncias que a catequese tem. Então, a Bíblia, o livro sagrado, a Santa Bíblia, os primeiros encontros é todinho para aprender, para as crianças aprender a manusear. Já pensou, que coisa linda, a criança com 8 anos, você fala bem assim, Lucas, ela já sabe onde está mais ou menos Lucas, ela vai lá e abre. Já vai e abre. Finalizou a catequese, a criança ela já sabe manusear a Bíblia. É interessante esse trabalho que vocês fazem, porque é que vocês falaram, é o primeiro contato, né, das crianças com a Bíblia e tudo mais. E da mesma forma que vocês também falaram que nesse mundo de hoje, né, nessa modernidade, né, existe inúmeras informações, inúmeros contextos que chegam para as crianças de uma forma avassaladora, vamos dizer assim, né? E quando se fala em catequese, o que é que vocês podem nos passar? Qual a percepção que vocês têm em relação a esse mundo moderno de hoje? Existem locais próprios, conteúdos, sites que sejam trabalhados com as crianças? Porque assim, do mundão a gente encontra de tudo. Pesquisa tal. Quando se fala em catequese, existe essa facilidade também na hora de direcionar as crianças? Qual a percepção que vocês têm hoje em relação a isso? Ou ainda é muito pouco conteúdo voltado à catequese? Existe sim os conteúdos, né, a gente tem, mas são poucos divulgados, são poucos compartilhados, né? Isso. A gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente apresenta, né? Tem Turminha de Jesus, tem a catequista.com, tem alguns sites que trabalham assim, que tem alguns filmes, até um filmezinho que a gente também volta, que tem um link lá que é voltado para primeira Eucaristia, para o dia da primeira comunhão, que a gente tá sempre ali também divulgando, que é um filmezinho muito, muito bonito, mas é pouco compartilhado, é pouco divulgado, né? Então, aquilo que é do mundo ainda, infelizmente, ainda é mais atrativo, né? Ainda é mais atrativo. De que eu não vejo, é muito difícil você ver uma ou outra criança dizer, tia, hoje eu parei, eu fui ali, eu fui assistir assisti uma parábola, aquele filmezinho ali. Não, olha, eu tava ali no TikTok, eu tava fazendo assim, fazendo assado, né? Nós temos um monte de TikTok, né? Um monte de TikTok. Tem uns que chega fazendo TikTok na missa. Então, assim, tem uma que faz assim, não é dança agora não. Espera um pouquinho. E graças a Deus, que melhorou, não foi? Melhorou, parou mais o TikTok. Então, assim, ainda é verdade, desse jeito. Né? Então, eu vejo que tem, mas ainda há uma necessidade muito grande que seja mais difundido, que seja mais divulgado, chegue com mais facilidade às crianças. Né? E mais uma vez eu volto. Entra a catequese sim, mas também entra a questão da família. Né? Porque hoje em dia a gente vê, as crianças manuseiam ali o celular. É meu, tia, é meu. Tu tem quantos anos pra tu ter um celular? É meu.
Então, assim, vamos direcionar, vamos pesquisar, né? Pesquisa lá, vamos procurar sites realmente que tragam, que tenham conteúdos que sejam relevantes para as crianças, né? E é incrível que a gente que somos pais, mães, né? No dia a dia, qualquer coisinha que mexer com nossos filhos, né? A gente vira uma onça, tudo, e faça tudo. Aí, mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. Mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. Então a gente mostra com isso que toda a atenção do mundo, né? Todo o bem do mundo que eu quero é para os nossos filhos. E existe essa disparidade na hora que se diz assim, rapaz, o que é que a gente como pais e mães, por que a gente não atua de uma forma mais constante, né? De uma maneira mais contínua, nessa formação, nessa atenção que precisa ser dada às crianças, né? Então, o que é que vocês podem atribuir assim para essa dificuldade? Porque a gente vê que as crianças já têm dificuldades, mas quando se olha para o lado dos pais, pai e mãe, eu acho que às vezes a dificuldade está maior do que nas crianças também, de entender essa importância hoje, né? A primeira Eucaristia, falando de catequese e trazendo isso para as famílias, se os pais parassem para pensar o conteúdo, o aprendizado das crianças durante 1 ano e meio, Leila, mais, né? Mais um pouquinho do que um ano e meio, o conteúdo que eles aprenderam, se eles trouxessem, o pai e a mãe trouxessem isso para dentro de casa e ver quão grande vai ser para o futuro daquela criança. Se eles pararem um pouquinho para compreender a importância desse grande dia, vai ser de grande aprendizado para eles só de parar e observar. Eu sei que tem muito papai e mamãe aí que faz isso, que traz isso para dentro de casa. A importância do meu filho hoje para o futuro dele, para o amanhã dele. E traz isso junto com ele. Mas, infelizmente, já tem papai e mamãe que, devido a esse mundo mesmo que oferece tantas coisas diferentes um do outro, tantas oportunidades que o mundo oferece. Verdade. Tipo aquela música, hoje o mundo oferece caminhos demais, né? Você chora, você ri. E nem sempre é feliz ainda a música também. Nem sempre é feliz, mas vamos lá, voltando no assunto que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar. Às vezes o papai e a mamãe perde a chance de entender que de fato é muito importante para a vida toda da criança. A catequese é a escola cristã para a criança. É a primeira escola cristã. Então, se a criança pegar isso junto com o papai e a mamãe, trabalhar isso na criança, fazer crescer isso nela, vai ser um jovem, vai ser um adulto brilhante, brilhante. Então, deixa esses pontos que são pouco importantes. Deixa para lá um pouquinho, papai e mamãe. Pensa nos pontos que são mais importantes. Pensa no fruto que foi, na semente que foi semeada ali no coraçãozinho dele. Pensa se a semente vai dar bons frutos ou não. Se preocupa com isso. Papai e mamãe, se preocupe com o fruto, com a sementezinha que foi plantada no coração do seu filho, que foi trabalhado durante 1 ano e meio. Pensa se esse fruto está sendo saudável ou não, se ele precisa aguar mais um pouquinho, se ele precisa de um estrumo. E esse adubozinho, essa água que é plantada, foi semeada, mas quem vai fazer crescer é o papai e a mamãe em casa. Então, se não houver esse conjunto do catequista, criança e família, vai ser 1 ano e meio, ele vai comungar e ele vai ficar disperso. Não vai querer a não esfriar mais um pouquinho, pronto, essa é a porque palavra. passou. Começa a esfriar um pouco. Se o papai e a mamãe não der essa atenção, eu sei que o meu filho vai depender agora, o futuro dele depende dessa semente que foi plantada agora. E é dessa forma. Não pense que não é. É dessa forma, né? A criança que já cresce dentro da igreja, ela vai ser difícil lá na frente ela sair.
Verdade. Mas você esperar que um jovem de 16, 17, 18 se volte ao Senhor é mais difícil um pouquinho, tá? Não é impossível, papai e mamãe, mas não deixe para que o seu filho, você agoie essa semente que foi plantada agora na catequese, você agoie lá quando seu filho tiver com idade já de crismar, que quando ele entre na crisma, ele já tenha esse fruto já plantado no coração dele, dando os frutos já dessa semente. Então, é essa participação que a gente pede do papai e a mamãe. Deixe um pouco essas coisas que não têm tanta importância, como, por exemplo, tem papai e mamãe que se preocupam muito, 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 muito com a data da primeira Eucaristia, mas não é porque o filho vai comungar. É por conta do salão de festa, do bolo, da lembrancinha. E papai e mamãe, é importante sim, porque é um momento grande, é um momento importante para a vida do seu filho, mas não tanto quanto a comunhão. Não tanto quanto o corpo e o sangue de Cristo que o seu filho estará recebendo pela primeira vez. Então, é esses pensamentos que a gente tem que, às vezes, trabalhar na família e passar esse carinho, esse amor para os pais, para eles entenderem a importância deste momento. Não, e é uma crítica positiva e muito relevante, né? Se uma crítica dessa não sair da gente que está mais envolvido na catequese, buscando trabalhar os filhos, né, dos pais e mamães que estão em casa assim, então, se eles não conseguirem escutar essa crítica positiva de bom coração, eles não vão escutar de mais ninguém. Então, é importante essa fala de vocês. Por quê? Eu tiro por a gente que é homem, que já é mais relaxado para esse lado, as mulheres já cuida mais, já é mais atenciosa. Uhum. Os homens já são um pouco mais relaxados em relação a isso. Mas tem uma coisa importante que a minha esposa sempre falava, né? Que de pouquinho em pouquinho, ela falava, tinha hora que eu virava o rosto e dizia, pelo amor de Deus, de novo. Só que aquilo ali, de tanto falar, entrou. Devagarzinho, né? Vai aí, quando a gente tava conversando aqui, que eu tocava no assunto, nisso ela disse, olha, eu falei naquela época, você vira as costas. Você viu. Mas tá vendo que você escutou? Eu digo, ó, o problema agora. Então, assim, essa repetição, esses alertas, vamos dizer assim, né? Tem que ser dado. Né? Os pais, infelizmente, alguns dão atenção, acham bonito o filho brincando de TikTok. É para proibir e tal. Não é isso, mas essa balança precisa existir. Esse olhar diferenciado, esse cuidado com os filhos que a gente tem, né? Entre aspas, diz assim, não mexa com meu filho, mas por outro lado, em pequenas coisas, ele não presta atenção para dar atenção diferenciada em um momento diferenciado dos filhos, que é que nem vocês disseram. É o momento que está sendo criado toda a base, para quando ele chegar ali com 11 anos, 12, 13, 14, 15, é que nem você disse, se ele já vem com essa base mais fortalecida, é mais difícil dele se desviar, né? Quanto maiorzinho, os caminhos vão se abrindo e as decisões ele vai ter que tomar. E se ele não tiver uma basezinha, pode tomar a decisão certa? Pode. Mas, por outro lado, a tentação é que nem você disse. As tentações do mundo de hoje, elas são mais... Ele oferece né? muito, é atrativo, como a Leila já usou essa palavra, e como eu citei uma música que é pura verdade. Hoje o mundo oferece caminhos demais, é muitos caminhos, é muita facilidade, e a gente tem que se preocupar com as nossas crianças desde pequeno mesmo. A gente tem que ter esse olhar. Eu costumo falar dentro do encontro da catequese, não sei nem se essa palavra existe, mas eu já criei, já batizei, é minha, tá? Eu costumo falar que é educação cristã, porque a educação de escola, ela é muito importante, mas ela é diferente de uma educação cristã, por isso que eu uso isso dentro né? São valores cristãos, é família, e não existe valor sem a família. Verdade. Não existe um valor pessoal, o valor da criança não se existe. É o valor da família. Começa a sair essa base na família. Por isso que é tão importante essa parceria com os pais. Essa parceria
do catequista com os pais, dos pais se preocupar se o filho de fato está entendendo, se ele está participando, se ele está fazendo as atividades em casa, respondendo, se ele está engajado, se ele entendeu de fato, se ele está vindo. É só um domingo na semana. Já pensou, nós temos 4 encontros no mês. A criança falta 3. Aí não tem condições. Vem um no mês. Como é que eu vou voltar o assunto que é tão importante, que foi tão importante durante aquele domingo? Né? Exatamente. É contínuo, é um aprendizado contínuo. E eu costumo dizer isso, papai e a mamãe, se a criança é faltosa, vai faltar algo dentro dela, porque ela não vai estar completinha. Não vai estar completinha. Não vai estar. Verdade. E essa preocupação tem que existir. Isso é importante demais. Então, assim, nosso tempo, ele voa. Já? Ele voa, né? Eu nunca vi. A gente começa a conversar, quando vai aquecendo, ele detona. Mas tá assim, ficando bom. mas agora. assim, a gente tem uns 10 minutinhos aí, ou 15 ainda aí. Mas assim, é importante que, antes de finalizar, que a gente deixe essa mensagem para os pais, né? Fortaleça 2 pontos. Um é a mensagem para os pais, avós, familiares, né? Para que eles entendam a importância, e aqueles que tiverem a oportunidade de assistir esse podcast, que eles possam agir. A gente vem batendo nessa tecla, né? Não ficar só para si. O Micael está em casa, assistiu amanhã, depois de amanhã, teve a oportunidade de assistir. Gente, a gente assistir e ficar só para si não é bom. Mas se a gente assistir e disser, rapaz, eu vou conversar com meu irmão, eu vou conversar com minha esposa, eu vou conversar com o filho, eu vou divulgar, disseminar esse conteúdo que é de suma importância, que vocês vêm passando para a gente, né? Isso aí, amanhã ou depois, os frutos são colhidos, né? Exato. E o segundo ponto, para que vocês fortaleçam esse chamado. Porque a catequese, ela precisa de pessoas, ela precisa de um olhar diferenciado que diga assim, epa, eu tô ali, acho bonito, mas está reprimida ainda, está com fechadinha, escondidazinha ali. Então, assim, que vocês também façam esse chamado para que os jovens tudo possam comparecer para ajudar, para somar nesse trabalho de vocês. Sim, isso é muito importante, né? Na nossa primeira reunião com os pais, que a gente faz logo depois, assim, que a gente finaliza as inscrições e começa os encontros de catequese, eu faço uma primeira reunião com os pais, né? Para passar todas as informações, como vai acontecer, como é todo o processo. E no primeiro encontro, né, foi uma bênção, né? Porque eu comecei a falar e no final eu fiz esse chamado, né? Assim, bora, gente, Jesus está chamando. E assim, apareceram 3 mães que hoje estão compondo aí o nosso grupo de catequistas. Tá vendo, né? Aí que o chamado foi forte. Foram 3, eu fiquei assim, e logo no final, né, assim, tem uma que diz assim, quando fala, acho que ela já vai se tocar, assim, olha, eu venho só pra dar uma ajudinha, eu vou ficando assim, de que puder vir eu venho, dou uma ajudinha. Eu disse, você pode? Eu disse, pode, eu já conheço, já sei o bichinho da catequese como é. Bom, e hoje ela tá ali já, né, Soraya? Já tá ali, já assumindo ali, fica, né, e engajada. Eita, eu só ia vir assim, né, de vez em quando. E tá ali, e receberam esse chamado. Então a gente deixa, também faz, né, esse chamado. Não sou, eu, Leila, estou aqui hoje como porta-voz, né? Mas o chamado é de Deus, né? É Ele que nos convoca. Então, se você já ouviu, se você ainda não ouviu, então pare para ouvir, fique em silêncio, escuta aquela vozinha. Venha ser catequista, né? A gente está finalizando essa turma agora no dia 8 de outubro, né? Mas vamos começar a passar um momento aí de formação. E já vamos começar a preparação para a nova turma, né? Isso. Esperando em Deus, né, que tudo se adiante aí com essa reforma, essas novas, tudo. A gente vai esperar esse momento. Mas a partir de domingo, eu tenho certeza que eu vou receber um monte de mensagem hoje, né, perguntando quando vai abrir as inscrições da nova turma. E gente dizendo assim, eu quero ser catequista. Quero ajudar. Para já participar da formação. Né, já participar da formação, do nosso período de formação. Né? Então fica aí o convite, né? Não sou eu, Leila, tá, gente? Não sou eu, né?
mas é o próprio Deus aqui que está me usando como instrumento para fazer esse convite, né? Venha ser catequista. E os pais, não só os jovens também, né? Porque, como a Leila acabou de falar, hoje tem mães e eu tenho o maior prazer de dividir turma com uma mãe de um que foi catequizando e hoje já é catequizado e hoje já é de grande exemplo para a comunidade, que a semente foi plantada no coraçãozinho daquela criança. Uma das crianças que tem história para contar aqui. Lani tá em casa, tá ouvindo, e o seu Léo também foi meu catequizando, era uma bênção do Senhor, nós orava todo domingo por aquele menino, ele deve estar rindo em casa agora. Ô, criança que deu trabalho, Jesus do céu. Olhe, para vocês terem noção, de repente, quando nós olhávamos, ele estava em cima de um pé de pau. Exatamente. E ele achava que era o Homem-Aranha. Jesus Cristo sacramentado. A Lani, a mãe, na época, era de um catequizando. E eu acho que em casa ela pensou, meu Deus, meu filho deu tanto trabalho que agora eu vou cuidar dos outros para ver se eu pago pelo menos a metade do trabalho que as catequistas teve durante 5 anos. Porque foram 3 anos de pré-catequese. E 2 anos foi. Ele passou 5 anos conosco. E ele fazia leitura, ele era do tamanho desse tamanho aqui. Ele fazia leitura, botavam 2 banquinhos para ele fazer leitura, porque ele já lia. O menino era... E hoje ele é um dos leitores principal da liturgia infantil, hoje na nossa paróquia. Pense na semente bem plantada no coração desse jovem. Aí e é hoje, dá orgulho. exatamente. E hoje essa mãe está sendo catequista conosco para compensar nossos 5 anos de idade. Lani, eu prometo. Não, assim, quando a Lani fez, né, veio, procurou e tudo. Aí quando eu fui fazer a divisão ali, a organização, não foi de propósito que ele deu uma turma com 85, agora ele tá com 80. Ei, tá vendo? Eu já sou mais aberta a isso. Foi, viu, Lani? Foi. Por isso que você tá comigo, porque nossa turma é a maior. Foi por isso. Não foi por isso, sim. Não foi de propósito. Mas mamães também, que hoje é catequizando e que a partir do dia 8 serão catequizados. Mamãe que sentir desejo de estar conosco aqui, nos ajudando nessa linda missão. Venha, converse conosco, não assusta não, é prazeroso demais. É prazeroso demais você ver o brilhinho no olhar dessas crianças, você vê esse fruto, essa semente plantada e esse fruto sendo dado aí para a comunidade. Então, mamãe também que sentir desejo de estar conosco nessa missão. Isso. E os jovens também, né? Convidados. Porque a gente precisa de sangue novo, como diz, né? Isso, Ideias novas. isso. A gente falou aí, tá no mundo pós-moderno, né? Uma pós-modernidade, uma tecnologia e tal. E a gente precisa, né? Se apropriar desses jovens, desses adolescentes que sabem mexer com a coisa, né? Para que a gente possa também ali movimentar. Com certeza. A gente tem que tornar a catequese, né, atrativa. Mais Tem que dinâmica. fazer mais dinâmica. Isso é A gente bom. precisa ver que eles tenham vontade, não é só, né? Mas a gente também precisa, como E catequista, lembrando se também preparar. que a missão de catequista, a gente fala a catequista, também é para o catequista. Exatamente. O catequista também. Às vezes a comunidade pode pensar só tem mulher porque não pode homem. Não, homens, jovens e papais também que sentiu o desejo. É para todos, é para a catequista e o catequista. Está aberto para todo mundo que sentir convidado, sentir o desejo de estar aqui conosco nessa missão maravilhosa. E veja que quando se fala em somar, né, é em todos os sentidos. O que precisa? Ter compromisso. A caminhada é fácil? Não. Ela é prazerosa? Sim, muito. Tem coisa mais atrativa? Não tem. Então, assim, é uma caminhada árdua? É. Nos ajuda de forma pessoal, nos ajuda de forma familiar, espiritual, não é isso? Então, assim, existe todo um pacote de benefícios, vamos dizer assim. Conteúdo imenso. Né? Conteúdo imenso. E quando se fala assim, mas eu não tenho entendimento suficiente para catequizar, para dar aula, mas aquele jovem que mexe bem em celular, rede, Instagram. Quando a gente pegou a pandemia, eu vi vocês ali, né? Sim. Não, eu não sei não fazer transmissão, eu não sei fazer uma reunião, eu não sei isso, mas tiveram que o quê? Aprender, foi a necessidade. Tiveram que aprender, tiveram que modernizar, tiveram que estudar. Então, assim,
o importante é que as pessoas que estão em casa saibam que cada um, com o conhecimento que tem, com a boa vontade, eu mexo bem com isso, eu mexo bem com aquilo, tudo que se vê se agrega, Lógico. soma, né? E aqueles que dão aula hoje, amanhã ou depois, vão gostando, vão aprendendo, vão sendo catequizados, para no futuro catequizado bem. Exatamente. Então, assim, o chamado ele fica para todos, todos sem exceção. Convide colegas, convide amigos para vir conhecer, para vir acompanhar, ver o quanto que é belo esse trabalho e se apaixonar para mais à frente, quem sabe, incorporar ao quadro, com certeza, né? Sim, está junto conosco. Então, minhas amigas, assim, eu só tenho a agradecer, né, pela presteza de vocês, pela boa vontade de vir aqui. Com certeza já vão ser convidadas aí para fazer alguns trabalhos com a Pascom aí, mais à frente, né? A Pascom está precisando assim, de pessoas bem desenroladas, para poder a gente dar uma inovada aí, com certeza. E tenho certeza que todos vocês que nos acompanharam, multipliquem esse podcast, certo? É que nem a gente fala, ele é um podcast que foi criado voltado à evangelização. Somos profissionais? Não, mas somos dedicados, vamos dizer assim, para tentar, né? Temos a vontade, vamos dizer assim, né? Então, assim, multiplica esse podcast para os colegas, para os amigos, para que ele chegue a várias pessoas e possa tocar no coração, possa somar na vida de alguém. Posso dizer assim, né? Exato. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado às meninas e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir.